Mateus capítulo 28, acompanhe comigo a leitura dos versículos 16 até o versículo 20. Mateus 28, 16 a 20, assim diz a palavra do nosso Deus. Os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Assim diz a palavra do nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez nós nos chegamos diante da Tua presença para pedir-te que através do Teu Espírito Santo o Senhor venha iluminar a nossa mente, venha abrir os olhos do nosso coração, para que possamos contemplar aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. É no nome de Cristo que nós clamamos por Tua iluminação. Amém. Eu não conheço detalhadamente, e acho que até nem superficialmente, a vida de muitos dos que estão aqui. Independente da sua religião, independente do seu grau de escolaridade, das suas condições financeiras, se há algo que eu posso dizer que todos nós compartilhamos aqui nessa noite, é o fato de que cedo ou tarde nós iremos morrer. Começou bem, né? Com bastante esperança. Você veio aqui nessa noite, você vai morrer. E quando nós olhamos para esta realidade, nós chegamos até mesmo a pensar que a morte é algo natural. É algo que faz parte do nosso ciclo de vida, porque nós nascemos, crescemos, desenvolvemos, envelhecemos e finalmente nós morremos. Mas a grande realidade que a palavra de Deus nos mostra é que a morte, ela não tem nada de natural, mas a morte é um acidente em nossa vida. E as diferentes religiões buscam dar uma explicação sobre o que acontece com a pessoa após a morte. E de todas as respostas, o cristianismo é aquele que nos dá a resposta mais radical de todas. Porque uma coisa que é central dentro da mensagem do Evangelho é a doutrina da ressurreição do corpo. A morte é uma realidade para aqueles que vivem no mundo caído, mas a doutrina da ressurreição do corpo é algo que é central e radical no cristianismo, e quando nós olhamos para muitas outras religiões, nós vemos que o corpo ele é visto muitas vezes como o quê? Como algo que precisa ser deixado de lado. O corpo é a prisão da alma, e tudo aquilo que nós precisamos fazer é nos livrar dessa prisão, para que o nosso espírito evolua e continue se desenvolvendo. Mas a grande realidade é que o cristianismo vem nos dizer que o corpo ele é tão central que o próprio Deus, a segunda pessoa da Trindade, ele encarnou, ele viveu, morreu e ressuscitou, e é por isso que nessa noite nós estamos aqui com toda a igreja cristã para celebrar a ressurreição de Cristo Jesus. Muitas pessoas hoje celebram a Páscoa. Nós não estamos aqui para celebrar a Páscoa, primeiro, porque a Páscoa, como já foi explicado de manhã, é uma celebração judaica, mas o que nós estamos celebrando é o fato de que Jesus Cristo, depois de ter morrido, ele ressuscitou e ascendeu aos céus. E quando nós paramos para pensar sobre o que nós estamos fazendo aqui de maneira especial dentro do calendário litúrgico, celebrando a ressurreição, e todas as vezes quando a igreja de Cristo se reúne aos domingos para celebrar a ceia do Senhor, nós celebramos a ressurreição do nosso Senhor, nós precisamos parar para refletir sobre o impacto da ressurreição na nossa vida. Qual que é o impacto da ressurreição na sua vida? Como que a ressurreição de Cristo Jesus, ela impacta e muda a maneira de nós enxergarmos a realidade, que muda a maneira de nós agirmos no mundo. E para refletir a respeito disso, nós olharemos esse texto bastante conhecido na palavra de Deus, como a grande comissão, e eu verei de maneira específica com os irmãos aqui nessa noite sobre como que a ressurreição de Cristo, ela impacta o nosso viver. E
A primeira coisa que nós veremos nesse texto é que a ressurreição de Cristo Jesus, ela impacta a maneira como nós reagimos à revelação de Deus. Ela impacta a maneira como nós reagimos à palavra de Deus que nos é transmitida. E como que nós percebemos isso nesse texto? Nós vemos que o capítulo 28, dentro das narrativas do Evangelho, nós temos a narrativa da ressurreição de Jesus. E nesse trecho que nós pegamos, nós vemos que Jesus havia dito para que os discípulos o aguardassem no monte. E no versículo 16 a palavra de Deus diz: os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E o versículo 17 diz: e quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Veja, Jesus Cristo ressurreto, Jesus Cristo que ressurgiu dentre os mortos, ele aparece para os seus discípulos, e nós vemos que aqui há uma resposta desses discípulos à presença de Cristo Jesus. É dito que alguns o adoram, mas alguns duvidam. Mas vamos olhar no Evangelho de Marcos, para nós vermos de uma maneira mais detalhada, como que foi a resposta desses discípulos para com este evento da ressurreição de Jesus. Abra a sua Bíblia, vá lá para Marcos, no capítulo 16, e acompanhe a leitura dos versículos 9 até o 14, que eu farei. Marcos 16, versículos 9 ao 14. E nós lemos assim: havendo Jesus ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, estavam tristes e choraram. Estes, ouvindo que ele vivia e que tinha sido visto por ela, não acreditaram. Depois disso, Jesus manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam a caminho do campo, e indo eles o anunciaram aos demais, mas também a estes 2 eles não deram crédito. Finalmente, Jesus apareceu aos 11 quando estavam na mesa e censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado, e disse-lhes: vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Qual foi a resposta que os discípulos deram para o anúncio da ressurreição de Jesus? Maria Madalena vai dar o testemunho, e o que as pessoas, o que os discípulos respondem a esta boa notícia da ressurreição? Não acreditaram nela. Jesus Cristo se manifesta aos discípulos no caminho de Emaús, e estes depois retornam a Jerusalém, anunciam aos demais discípulos, e é dito: a estes 2 eles não deram crédito. Meus irmãos, a palavra de Deus nos mostra que há um grande perigo e uma grande responsabilidade diante da boa notícia do Evangelho. A boa notícia do Evangelho é: a morte entrou no mundo por conta do pecado, Jesus Cristo viveu a vida que nós deveríamos viver, Ele levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, Ele recebeu a justiça de Deus sobre a sua vida, foi morto e ressuscitou, e por conta do fato de que Ele ressuscitou, nós podemos ter vida em Cristo Jesus. Esta é a mensagem do Evangelho. E aqueles discípulos que haviam caminhado por 3 anos com Jesus, ao receberem o testemunho, a boa nova da ressurreição, qual que foi a atitude deles para com essa mensagem? Foi uma atitude de incredulidade. Ao ponto de Jesus Cristo repreender a incredulidade e a dureza do coração daquelas pessoas. Não é o mesmo que acontece ainda nos dias de hoje? Quantas vezes nós não paramos e perguntamos e pedimos para Deus: Deus, se o Senhor me desse apenas um sinal, se o Senhor me mostrasse, eu fizesse isso com a minha vida, eu creria, eu serviria o seu Filho Jesus Cristo. E eu me pergunto, o que nós estamos esperando para crer em Cristo Jesus? Porque o que Jesus Cristo disse para aqueles discípulos, Ele repreende aqueles discípulos porque eles não haviam crido
na mensagem que havia sido proclamada a respeito da ressurreição. Quando a mensagem do Evangelho, a mensagem da ressurreição de Cristo Jesus, ela é colocada diante de nós, só há duas atitudes, ou adoração ou incredulidade. E o que Jesus Cristo nos mostra é o que nós precisamos, tudo aquilo que nós precisamos para desfrutarmos dessa boa notícia, é crer na suficiência dessa palavra. Mas o grande problema é que há um negócio, há a dureza do coração. Veja, se alguém chegasse para você e falasse que alguém voltou da vida, ou imagina só, você já deve ter visto vídeos de pegadinha na internet das pessoas dentro de um velório e de repente o morto se levanta. Qual que é a atitude das pessoas quando uma coisa dessa acontece? Todo mundo fica assombrado, né? As pessoas saem correndo. Não é natural você ouvir que uma pessoa, ela voltou dentre os mortos. Mas o que nós temos aqui diante de nós, dentro desta mensagem da ressurreição, é que o maior de todos os eventos que poderia ter acontecido, aconteceu na pessoa de Cristo Jesus, mas o que nós muitas vezes fazemos? A palavra de Deus tem nos dado testemunho da vida e da obra de Jesus Cristo. Mas o que nós fazemos? Nós fechamos o nosso coração, nós endurecemos o nosso coração para esta mensagem, e aquilo que está claro, aquilo que está revelado diante de nós, nós passamos por cima, ignoramos e deixamos de desfrutar e de celebrar a vida que só existe em Cristo Jesus. Sabe o que a mensagem do Evangelho da ressurreição de Cristo nos mostra? É a exclusividade que há em Cristo Jesus. Se você está aqui nesta noite e você não crê em Jesus Cristo, se você não crê que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, a palavra de Deus nos diz que aquele que crer nesta mensagem, ele será salvo. Mas quem não crer, já está condenado. A palavra de Deus nos mostra sobre a exclusividade que existe da pessoa de Jesus Cristo para a salvação. Ou seja, não há como nós sermos salvos, a não ser que nós creiamos na pessoa de Cristo Jesus, que viveu, morreu e ressuscitou dentre os mortos. Mas qual é a resposta que nós temos dado para esta mensagem? E eu pergunto, o que você está esperando para crer em Cristo Jesus? Porque a grande mensagem do Evangelho, nós vemos que este Deus que nos dá esta mensagem, nos dá a advertência, dizendo que quem não crer já está condenado. O que ele disse para aqueles homens que não creram na sua ressurreição? Vão por todo mundo e pregam o Evangelho. O Deus a quem nós servimos é um Deus misericordioso. E nesta sua mensagem da ressurreição, Ele manifesta a sua misericórdia diante da nossa incredulidade. E é por isso que nós precisamos parar e atentar para o impacto da ressurreição de Cristo sobre a maneira como nós lidamos com a palavra de Deus. Como que o fato de que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos faz com que você se relacione com aquilo que tem sido revelado a respeito dele na sua palavra? Nós não podemos dizer que celebramos isso se somos indiferentes para aquilo que Deus nos tem revelado. E as palavras que nós temos diante de nós são palavras de vida eterna. E a palavra de Deus nos diz que aquele que invocar, aquele que clamar pelo nome do Senhor, este será salvo. A morte é uma realidade para todo ser humano que vive debaixo desse mundo caído. Mas para aquele que crê em Jesus, a morte, ela é apenas um hiato. A morte é apenas um momento que nós passaremos no estado intermediário, quando por final nós aguardaremos a ressurreição do corpo para reinarmos com Cristo no novo céu e na nova terra. Mas até chegarmos lá, tudo aquilo que nós temos é a mensagem do Evangelho. E a mensagem da ressurreição, ela é tão central que o apóstolo Paulo, lá no capítulo 15 da primeira carta que ele enviou para os crentes de Coríntios, ele nos diz que se Cristo não ressuscitou, isso que eu estou fazendo aqui agora, a minha pregação é vã, a nossa fé ela não serve para nada, nós somos
mentirosos. E o pior de tudo, nós somos os mais infelizes dentre os homens, dentre as pessoas desse mundo, porque permanecemos nos nossos pecados. Mas glória a Deus pela ressurreição de Cristo Jesus. Mas glória a Deus pela mensagem do Evangelho que, por conta de que Jesus Cristo vive, nós podemos crer no amanhã. E diante disso, nós devemos nos perguntar qual será a maneira ou como que eu responderei a esta mensagem que tem sido colocada para mim. Porque a palavra de Deus nos diz que não há salvação para aquele que não está em Cristo Jesus. Não há salvação para aquele que não crê na mensagem da sua ressurreição que nos está dada na sua palavra. Mas a ressurreição de Cristo, ela não impacta apenas a maneira como nós lidamos com a revelação, mostrando que nós não podemos ser indiferentes com este fato histórico que aconteceu e que tem repercussões para toda a eternidade. A ressurreição de Cristo Jesus, ela impacta também a maneira como nós olhamos o próprio Cristo. Qual que é a visão que você tem de Cristo Jesus? Se você perguntar para as pessoas, até mesmo para as pessoas que não são crentes, vocês verão que muitas dirão, olha, Jesus Cristo foi um grande líder. Ou Jesus Cristo foi alguém que viveu a vida como ela deveria ser vivida. E boa parte dessas colocações, no máximo que elas apresentam, é a Jesus como sendo um bom exemplo a ser seguido, como existiram outros bons exemplos segundo essas pessoas que devem ser seguidos. Mas o que a palavra de Deus vem a nos dizer aqui a respeito de Jesus, ela nos mostra que aquilo que aconteceu na ressurreição de Jesus, não aconteceu meramente para servir de um exemplo para a maneira como nós deveríamos viver, mas vem a nos apontar para o fato de que a obra da ressurreição, aquilo que aconteceu com Cristo, ela tem efeitos que ecoam por todo o universo. A redenção de Cristo Jesus foi um evento cósmico. E como que nós vemos isso? No versículo 18, nós vemos que, diante da atitude de adoração e dúvida de alguns daqueles discípulos, Jesus diz, Jesus aproximou-se falando-lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Veja o que Jesus Cristo diz. A mensagem que ele dá para aqueles discípulos, antes de lhes dar a missão, antes de lhes dar um propósito de vida, nós vemos que ele mesmo diz, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Isso nos faz perguntar, durante a vida de Jesus, Jesus Cristo, será que ele não tinha autoridade? Nós vemos que durante a sua vida, ele operou feitos grandiosos de modo a demonstrar que ele tinha autoridade sobre a criação. Ele ordenou que os ventos parassem, que o mar se acalmasse, e isso aconteceu. Nós vemos que Jesus Cristo tinha autoridade sobre a morte, quando ele chegou diante do túmulo de Lázaro e disse, Lázaro, sai para fora. Quantos milagres belos nós vemos que Jesus Cristo realizou, trazendo vista aos cegos, curando aqueles que estavam enfermos. E quantos foram expulsos, libertos de espíritos malignos, quando Jesus Cristo demonstrou a sua autoridade, inclusive sobre os demônios. Mas o que nós precisamos ver que Jesus Cristo está dizendo aqui, é que esta autoridade que lhe foi dada sobre o céu e a terra, tem tudo a ver com a obra da redenção. Nós vemos que, ao viver a sua vida aqui na terra, Jesus Cristo viveu aquilo que nós chamamos em teologia do seu estado de humilhação. Ele sendo Deus, ele não julgou usurpação o ser igual a Deus, mas o que ele fez? Ele assumiu a forma de servo e viveu a vida que nós temos revelada nos evangelhos. Quando a gente olha para Adão e Eva no jardim do Éden, quando Eva olhou para aquele fruto, o que nós vemos? Que ela achou que aquilo era bonito, que era bom para dar entendimento e que era algo apetitoso. Mas a razão pela qual eles queriam daquele fruto é que eles queriam conhecer
o bem e o mal como o próprio Deus o conhecia. O que o homem queria e demonstrou naquele momento era o querer ser igual a Deus. Então, enquanto os nossos pais no Jardim do Éden, ao invés de se prostrarem diante de Deus, eles desejaram ser igual a Deus e receberam a punição pelos seus pecados, Jesus Cristo, lá em Filipenses 2, nos diz que Ele se humilhou, se esvaziou, mas a palavra de Deus nos diz que por conta disso, Deus o exaltou de sobremaneira, de modo que Ele recebeu um nome acima de todo nome. Por conta da sua fidelidade, por conta da sua vida de servo, nós vemos que Jesus Cristo recebeu um nome que está exaltado acima de todo nome. Na Epístola aos Hebreus, nós vemos também que Jesus Cristo, depois de Ele ter realizado a purificação pelos pecados, a palavra de Deus nos diz que Ele assentou-se à direita da majestade de Deus, tornando-se tão superior aos anjos. A obra que Cristo realizou, toda esta obra de humilhação, o conduziam ao estado de exaltação que nós cantamos agora há pouco aqui nos cânticos espirituais, quando louvamos o hino que diz que Jesus, Ele pegou a cédula que era contra nós, e encravou-a na cruz, e Ele triunfou, despojando principados e potestades. Leia depois lá Colossenses no capítulo 2, nós veremos aquilo que Deus fez em Cristo Jesus. E o que nos é maravilhoso, o que nos é dito aqui, é que com a obra que foi realizada na cruz, Jesus Cristo diz que toda autoridade lhe foi dada no céu e na terra. Você já parou para pensar que a obra da redenção não foi algo que teve efeito apenas sobre a nossa vida, mas ela teve efeito sobre o próprio reino espiritual? O que Colossenses nos diz é que a vitória que Cristo realizou, Ele expôs à vergonha principados e potestades, e um dos textos mais belos das Escrituras está lá em Apocalipse 12, quando nós vemos que o dragão, a antiga serpente, Satanás, que acusava os crentes de dia e de noite, por conta da vitória de Cristo Jesus, ele foi expulso do céu, lançado à terra com grande furor e ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. A obra de Cristo Jesus decretou a vitória sobre o reino das trevas. Nós vemos em Apocalipse 12 que Satanás hoje sabe da sua derrota. Colossenses 2 nos diz que Jesus Cristo é aquele que expôs à vergonha pública os principados e as potestades. E o texto de Colossenses também nos diz que Jesus Cristo é o cabeça de todo principado e potestade. Veja, nós vemos muitas pessoas que temem aquilo que acontece no mundo. Muitas pessoas temem as obras das trevas. Mas a palavra de Deus nos diz que Jesus Cristo, Ele é o cabeça sobre a totalidade da criação. Ele é o cabeça, Ele é o Deus soberano que rege, inclusive sobre os seres espirituais, Satanás e seus demônios, todos estão debaixo do seu domínio, do seu poderio, e a grande igreja de Cristo Jesus. Qual é a visão que você tem a respeito de Cristo? Porque a visão que você tem a respeito de Jesus Cristo, ela terá um impacto direto na maneira como você se enxerga. Nós muitas vezes vivemos uma vida marcada pela depressão, pela tristeza, pela ansiedade, porque a nossa identidade, ela não está centrada na pessoa de Cristo Jesus. O texto de Colossenses nos diz algo maravilhoso, que fala que em Jesus Cristo, corporalmente, habita toda a plenitude da divindade, e é dito que lá nós, que estamos unidos misticamente a Cristo Jesus, fomos aperfeiçoados. Você já parou para pensar que você hoje, você não é qualquer um. Se você é uma pessoa que quem crê em Cristo Jesus, a palavra de Deus nos diz que você está assentado nas regiões celestiais,
e que você foi abençoado com todas as bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A palavra de Deus nos diz que se nós estamos unidos em Cristo, a Cristo Jesus, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Se nós estamos unidos a Cristo Jesus, o maligno não nos toca. Pelo fato de nós estarmos unidos a Cristo Jesus, nós deveríamos viver uma vida de plenitude e de liberdade. Quantas vezes nós colocamos e dizemos que, olha, é difícil, eu não consigo, eu sempre caio nos mesmos problemas, a minha vida é sempre desse mesmo jeito, eu tento e nunca consigo. A realidade é que enquanto você ficar tentando, você não vai conseguir mesmo. Porque nós não temos os recursos em nós mesmos para vivermos uma vida plena. Mas quando nós trazemos o nosso fardo e colocamos diante de Cristo Jesus, Ele é aquele que carregou os nossos pecados. Ele é aquele que tem o alívio para nós. Nós um dia morreremos sim, mas se estamos unidos a Cristo Jesus, nós temos e já desfrutamos hoje da vida eterna. E aguardaremos um dia onde ressuscitaremos e viveremos plenamente com Cristo. O segredo para nós vivermos uma vida plena nessa vida é nós termos uma visão elevada de quem o nosso Senhor Jesus Cristo é. Enquanto o nosso Deus, Ele for pequeno, não em si, mas na nossa compreensão, as coisas do mundo e as coisas da criação, elas serão tentações para nós. Nós nos sentiremos tentados a adorar as coisas da criação e buscaremos sentido em tudo que não pode nos dar sentido. Quando o único sentido só pode ser encontrado na pessoa de Cristo Jesus. Porque a ressurreição de Cristo, ela impacta a maneira como nós lidamos com a revelação. Ela impacta a maneira como nós lidamos com Cristo Jesus, porque ela nos apresenta um Cristo exaltado. Mas a mensagem da ressurreição, ela impacta a nossa vida também, nos dando um novo propósito para a nossa existência. Olha o que Jesus Cristo diz para aqueles discípulos, depois de anunciar de que toda autoridade lhe foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. Jesus Cristo pegou 12 homens ordinários, cobradores de impostos, pescadores, e Ele transformou a vida daqueles homens, e os transformou em pescadores de homens. Ele reorientou a bússola do coração daqueles homens para as coisas que verdadeiramente importam. Agora veja, quando eu tenho uma visão elevada de Cristo Jesus, eu vou ter uma visão elevada de quem eu sou em Cristo Jesus. Porque Ele está dizendo aqui para os seus discípulos que toda autoridade me foi dada aos céus e da terra, portanto, façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardarem todas as coisas. Ao sermos unidos a Cristo Jesus, o que a mensagem da ressurreição, ela traz sobre nós o impacto, ela reorienta a maneira como nós enxergamos a nossa vida. Quantas vezes nós não passamos a vida correndo atrás de ter uma excelente formação, de ter vários idiomas, de nos desenvolver na nossa profissão, de ter um relacionamento que é um relacionamento saudável, que são coisas que não são ruins em si, mas quando nós buscamos o sentido da nossa existência em cada uma delas, nós notamos que elas nos traem. Nós notamos que o casamento não é aquele conto de fadas que a gente imaginava que seria. Nós notamos que a carreira, uma crise econômica pode colocar tudo abaixo. A busca por uma saúde, um sentido na vida com a vida de saúde, a qualquer momento nós podemos cair em enfermidade. Mas quando nós somos impactados pela mensagem do Evangelho, eu começo a compreender que o sentido da minha vida não está nas coisas que eu imagino como sendo as mais importantes, mas o sentido da minha vida está no propósito que me foi dado pelo meu Redentor. E o propósito que Jesus Cristo dá para nós
é de que cada um de nós aqui, nós fomos convocados a fazermos discípulos, a divulgarmos a boa notícia do Evangelho. Quando você passa no vestibular, ou quando você passou no vestibular, o que você faz? Você fica quietinho? Você continua vivendo a sua vida de boa? Veja os jovens. Raspa o cabelo, vai lá para o farol, com a cara toda pintada, vai pedir uma grana lá para fazer depois as festas que tem na universidade. Há um desejo de que todas as pessoas saibam que ele entrou na faculdade. E ele se dispõe a passar de ridículo mesmo, em deixar que as pessoas pintem o seu rosto, tudo, e façam diversas coisas, porque o desejo é que, olha, isso aqui pode ser meio ridículo, mas eu quero que as pessoas saibam que eu entrei em tal curso e que eu tenho tal formação. Quando você é promovido, ou você recebe um aumento, você não deseja que as pessoas saibam disso daí? Ou quando você faz umas férias boas, você deixa o seu Instagram quieto lá, muitas pessoas querem divulgar para todas as boas notícias. A grande realidade é que quando uma coisa boa acontece com a gente quer compartilhar com outras pessoas. Nós queremos que outras pessoas se alegrem conosco. Mas se por um lado nós somos prontos a compartilhar a boa notícia da nossa aprovação no vestibular, do nosso casamento, da nossa promoção, muitas vezes nós somos indiferentes para compartilhar a maior de todas as notícias que nós temos para compartilhar, que foi a ressurreição de Cristo Jesus. Muitos de vocês passaram pela classe de discipulado. E eu pergunto para vocês, quanto tempo demora o discipulado? Você vai responder, talvez 3 meses, 4 meses. O discipulado é algo que dura a vida inteira. O discipulado ele acaba o dia que nós descemos a cova. Para quem que serve o Evangelho? Para quem que é a mensagem do Evangelho? O problema é que muitos de nós achamos que o Evangelho é para as pessoas que não possuem Cristo. E de fato a boa notícia do Evangelho é para os que estão perdidos, mas a boa notícia do Evangelho é para nós que servimos ao Senhor. E quantas vezes nós vivemos a nossa vida sem que o Evangelho faça sentido no nosso dia a dia? Mas quando nós somos impactados pela ressurreição de Cristo Jesus, há uma reorientação da nossa vida, que nós compreendemos que a nossa identidade, ela está em ser pessoas que anunciam as boas novas para aqueles que estão de perto e para aqueles que estão de longe. Você se lembra lá em Deuteronômio 6? Deus ele dá os estatutos e mandamentos, e ele fala, ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Portanto, estas palavras que eu digo para vocês, elas devem estar no seu coração. Ame ao Senhor com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. Sabe por que muitas vezes nós não compartilhamos essa mensagem, essa boa notícia? Porque nós desconhecemos essa notícia. Mas a mensagem do Evangelho, ela nos convida hoje a olharmos para a história de Deus. A história que está registrada de Gênesis a Apocalipse e que nos mostra que o nosso sentido está em localizarmos a nossa vida na grande história da redenção. Porque quando nós somos impactados pelo Evangelho, a nossa visão para com a palavra de Deus ela não é a mesma. Quando nós somos impactados pela mensagem da ressurreição, Jesus Cristo, ele se apresenta como grande para nós. E quando Jesus Cristo é grande para nós, a minha visão de quem eu sou, ela se desdobra no meu dia a dia quando eu compartilho essa mensagem. Mas em último lugar, nós vemos aqui que a mensagem da ressurreição, ela tem um impacto sobre a nossa esperança. Veja como Jesus Cristo termina dizendo para os seus discípulos, eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Jesus Cristo disse que estaria com seus discípulos. E se há algo que nós aprendemos nesses últimos anos,
é que como é horrível nós ficarmos isolados. Como que é ruim nós nos sentirmos sozinhos. Quão ruim é não termos com quem nos relacionar. Mas Jesus Cristo, Ele vem aqui a mudar a nossa visão, dizendo que nesta vida nós jamais estaremos só. E Ele reorienta o nosso olhar para a existência, dizendo: eis que eu estou com vocês todos os dias, não até quando você morrer, não até quando você descer à sepultura, mas eis que eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Jesus Cristo, Ele nos mostra que a sua presença com a sua igreja, ela se dará até o dia que Ele retornará. E quando nós olhamos para a mensagem da ressurreição, a mensagem da ressurreição, ela nos mostra que nós estamos aqui sendo transformados pelo poder do Evangelho, estamos sendo santificados, estamos sendo transformados, mas nós vivemos o nosso presente, o nosso hoje, com os nossos olhos no amanhã. Nós vivemos os nossos dias aqui na terra com o anseio do estabelecimento do novo céu e da nova terra. Imagine só, se você é solteiro ou solteira, e você encontrou o rapaz ou a moça dos seus sonhos, e você está na celebração ali do casamento, pedindo as bênçãos de Deus, como que você se sentiria se naquele exato momento, quando o pastor falasse, o noivo pode beijar a noiva, as trombetas trocassem, e Jesus Cristo voltasse no céu? Como que você se sentiria, André? É capaz que muitos diriam: Senhor, espera mais um pouquinho, né? Demorou tanto para isso daqui. O grande problema é que isso pode parecer engraçado, mas muitos de nós vivemos no presente como que dizendo para Deus: Senhor, espera mais um pouquinho, espera até eu conseguir isso, espera até eu conseguir aquilo outro. Mas quando nós somos impactados pela mensagem da ressurreição, nós vivemos a nossa vida no presente, pensando nas coisas que são lá do alto, como foi pregado hoje de manhã. Pensando nas coisas que são lá do alto, onde Cristo está. E o que significa pensar nas coisas lá do alto, vivendo aqui nesta terra no presente? Significa viver como peregrino e como forasteiro neste mundo. E como que um peregrino e um forasteiro ele vive no mundo? Ele não ama as coisas que há no mundo. Ele não se amolda à sua mentalidade à maneira como o mundo vive. Ele é uma pessoa que vive como testemunha fiel, como sal e luz neste mundo. E quando nós deixamos de viver como sal e luz, quando o sal perde o sabor, para o que ele serve? O texto bíblico nos diz que ele não serve para nada. Mas quando nós somos impactados pela palavra do Evangelho, nós vivemos no presente, com os nossos olhos para com aquilo que nos aguarda no futuro, e o nosso louvor e a nossa oração é: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que neste domingo da ressurreição, e em todos os demais que nós celebraremos, quando estivermos adorando o Senhor, que nós venhamos viver no nosso dia a dia, essa transformação, este impacto, daquilo que aconteceu há mais de 2000 anos atrás, tem para as nossas vidas. Que nós não venhamos ser indiferentes para com a palavra. Que a cada dia nós venhamos ter uma visão elevada de quem o nosso Senhor Jesus Cristo é. Que o nosso propósito da nossa existência venha estar centrado no fato de quem nós somos em Cristo Jesus. E que nós venhamos viver aqui no presente, com os nossos olhos voltados para o dia que o nosso Senhor Jesus Cristo voltará, exterminará a morte e o pecado desta terra, e nós viveremos para Ele, com Ele, para todo sempre, no novo céu e na nova terra, gozando da grande vida que Ele tem para nos dar. Que Deus, Ele nos abençoe, que nós possamos ter um encontro verdadeiro com esta palavra transformadora, o Evangelho da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.